porque a minha parte da minha infância nós estivemos aqui, moramos aqui por alguns anos, e eu louvo a Deus porque o Senhor preparou a nós a oportunidade de estarmos pastoreando, liderando hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, no culto de oração. E a gente sabe que uma das coisas difíceis nos dias de hoje é nós reunirmos os crentes para vir para um culto de oração. Às vezes as pessoas querem estar no culto de final de semana, um culto mais que tem um trabalho diferente, mas no que diz respeito a um trabalho de oração, trabalho de estudo bíblico, muitas vezes as pessoas têm a dificuldade para estar. E eu ver vocês aqui nos dá uma grande alegria. Nós estamos muito felizes pela vida dessas mulheres, desses homens de Deus que têm esse prazer de falar com o Senhor. Antes de, para não ficar aqui só nas minhas palavras, eu quero falar um pouco acerca do privilégio de nós falarmos com o Senhor. A Bíblia ela nos dá um grande exemplo no que diz respeito à oração, porque quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, onde esse livro de Atos dos Apóstolos, que são as ações dos apóstolos, a palavra do Senhor diz, irmãos, que um homem chamado Pedro, e diz a palavra do Senhor que esse homem chamado Pedro, diz a Bíblia que um certo dia ele foi preso. E diz a palavra do Senhor que Pedro, ao estar preso naquela cadeia, diz a palavra do Senhor que a igreja ela fazia contínua oração por Pedro. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando Pedro foi preso logo depois de um grande apóstolo do Senhor chamado Tiago, era conhecido como Tiago Menor. Esse Tiago, irmãos, ele também foi preso antes disso, e diz a Bíblia que ele foi morto. Diz a Bíblia que ele foi morto e decapitado. A igreja orava por Tiago, orava. A igreja intercedia por Tiago. E sabe o que aconteceu com a igreja orando por Tiago? Imagina que a igreja todos os dias orava: Deus, livra Tiago da prisão, Senhor, livra Tiago da prisão. Porque a igreja, uma das coisas que a igreja primitiva tinha, a igreja primitiva ela amava falar com Deus, amava orar ao Senhor. A igreja então orou por Tiago para que Tiago saísse da prisão. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que Tiago foi morto, Tiago foi decapitado. E a Bíblia diz, irmãos, que após Tiago ter sido decapitado, diz a Bíblia que agradou aos judeus pela morte de Tiago. E como agradou os judeus pela morte de Tiago, a Bíblia diz que também mandaram prender também Pedro. Pedro, irmãos, ele era o líder da igreja naquela época. Então, como agradou, irmãos, para os judeus a morte de Tiago, então aquelas autoridades romanas, o que eles fizeram, irmãos? Mandaram prender também Pedro. E o que a igreja fazia por Pedro? A mesma coisa que fazia por Tiago. Orava por Tiago, por Pedro. Imagina que a igreja todos os dias, Senhor, salva Pedro, Senhor, liberta Pedro da prisão. E a Bíblia diz, irmãos, que um dia, durante a noite, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor visitou Pedro ali naquela cadeia. E quando o anjo do Senhor visitou Pedro naquela cadeia, a Bíblia diz que o anjo disse para Pedro assim: Pedro, calce suas sandálias, Pedro, coloca a sua capa e vamos sair desta cadeia. E Pedro, ao observar tudo aquilo, eu imagino que Pedro está dizendo: olha que visão maravilhosa, parece até ser verdade, parece até ser realidade, parece até que é verdade que um anjo está vindo e está me livrando desta cadeia. Mas Pedro está dizendo assim: é uma visão que eu estou tendo. E a Bíblia diz que aquela cadeia, quando aquele anjo convida Pedro para sair daquela prisão, as portas começam a se abrir. E Pedro passa por a primeira porta,
e Pedro passa pela segunda porta, e diz a Bíblia que de repente Pedro está na rua, e quando Pedro está na rua, ele olha de um lado, olha para o outro, aí a Bíblia diz que Pedro reconhece que não é uma visão, mas Pedro reconhece o quê? Que realmente o Senhor tinha enviado o seu anjo e tinha tirado Pedro da prisão. E aonde Pedro vai, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que Pedro foi para um lugar aonde Pedro sabia que a igreja estava orando. Diz a Bíblia, irmãos, que eles se reuniram na casa de um grande homem de Deus, irmão, chamado João Marcos. Tanto que esse João Marcos, depois, irmãos, na igreja, na primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé, ou melhor, juntamente com Silas, diz a Bíblia que Paulo, Barnabé mesmo, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, porque na primeira viagem missionária, você vai encontrar